Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão aqui para mais um vídeo, para o meu, para o teu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje eu quero trazer o review deste livraço, o livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, de Gutierre Siqueira e Kenner Terra. Então, quero trazer o review deste livro, só que antes de entrarmos no conteúdo, eu quero lhe fazer um convite. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, faça parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus, o nosso canal Teologando e Capacitando. Não esqueça de deixar o seu like, pois o like ajuda muito o YouTube a engajar o canal com mais pessoas. E também compartilhe os nossos vídeos em suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Fazendo assim, você ajuda o irmão em sua caminhada cristã e também ajuda o canal a crescer. Então, dito isso, vamos para o review deste livro. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra o livro Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, a contribuição da hermenêutica pentecostal carismática, de Gutierre Siqueira e Kenner Terra. Um livro muito lindo, um livraço sobre a hermenêutica pentecostal. Podemos ver a lombada aqui, a editora Thomas Nelson. A Thomas Nelson, como sempre, arrebentando em seus materiais com a qualidade que dispensa comentário, redescobrindo o valor da experiência no fazer teológico. Que a Bíblia é a única regra de fé e prática da comunidade cristã, disso não há dúvida. Porém, distante da tarefa de interpretá-la, muitas questões surgem. Qual o método adequado? Quais as melhores ferramentas hermenêuticas? Como discernir a voz autoritativa do Espírito Santo pelo texto em si ou pela experiência da comunidade? Perguntas como essas integram o debate teológico há anos, e nas últimas décadas, pesquisadores da teologia pentecostal carismática têm se debruçado sobre elas, produzindo e reconhecendo como resposta uma hermenêutica distintamente pentecostal. Em Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, os acadêmicos pentecostais Gutierre Siqueira e Kenner Terra, com auxílio de outros eruditos internacionais de renome, como Greg Kenner, Kenneth Archer, Robert Menzies e Velimat Karkani, analisam a trajetória do movimento pentecostal, o qual prima pela autoridade bíblica sem jamais abrir mão da experiência no Espírito, a fim de fundar as bases de uma sólida hermenêutica integral. Os autores e seus associados mostram que, para além dos métodos histórico-gramatical e histórico-crítico, existe um lugar de relevância para a experiência no fazer teológico. Essa contribuição tipicamente pentecostal é um avanço no desenvolvimento da história da hermenêutica evangelical. Então, um livro de pouco mais de 350 páginas, 350 páginas certinho, tá? 351 páginas. Então nós vamos dar uma analisada. Um livro muito bom, que olha só como ele é muito bonito. O livro é muito lindo, tá? A capa da Thomas Nelson, o material dispensa comentário. Aqui uma orelha com algo aqui escrito, você pode estar frisando para estar lendo, tá bom? Você pode estar lendo. Aqui na orelha da contracapa aqui nós temos os autores. Gutierre Fernando Siqueira é escritor, graduado em Comunicação Social pela Faculdade Paulus, FAPECOM, é pós-graduado em Mercado de Capitais pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, edita o blog Teologia Pentecostal desde 2007, é autor dos livros Revestido de Poder pela CPAD, O Espírito e a Palavra CPAD e O Reino Dividido pela Good Books, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, em São Paulo. Kenner Terra é pastor da Igreja Batista de Praia do Canto. Essa Praia do Canto aqui fica aproximadamente 1h30 daqui onde eu moro, tá bom? No Espírito Santo. É formado em Teologia pelo Seminário Batista do Sul, Brasil, Rio de Janeiro, e doutor em Ciência da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Professor na Faculdade Unida de Vitória, Espírito Santo, é secretário da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, no ABIB, e membro da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, o RELEP. É autor do livro Apocalipse de João, pela editora Recriar. Então, vamos analisar aqui logo o livro. Uma folha de rosto, ó. Podemos ver.
uma ficha catalográfica, que nós já temos o sumário, tá bom? Já vamos entrar aqui no sumário. Apresentação, prefácio, introdução, capítulo 1, ato de interpretar a hermenêutica nossa de cada dia. Capítulo 2, hermenêutica pentecostal contemporânea, conceituações e desafios. Capítulo 3, a história da hermenêutica pentecostal, origens e desenvolvimento, parte 1. Capítulo 4, a história da hermenêutica pentecostal, origens e desenvolvimento, parte 2. Capítulo 5, a hermenêutica das emoções. Capítulo 6, a hermenêutica pentecostal e os métodos de interpretação. Capítulo 7, experiência no espírito, racionalidade hermenêutica. Capítulo 8, o espírito e a palavra aos autores, o espírito e a palavra às autoridades da missão pentecostal. Capítulo 9, a identidade hermenêutica pentecostal como uma hermenêutica antimoderna e uma escatologia fatalista produziram transformação social. Excurso A, o movimento pentecostal e sua herança evangélica. Excurso B, o revólver da religião no terceiro milênio, pentecostalismo e pós-modernidade. Excurso C, o espírito e a interpretação bíblica. Excurso D, hermenêutica pentecostal, questões, desafios e uma biografias. Então, podemos ver aqui, muito interessante a apresentação. O que diferencia uma hermenêutica pentecostal das demais são alguns pressupostos analisados nesta obra que os leitores têm em mãos. Então, uma breve apresentação de Paulo On, muito interessante, conhecido pastor, professor Paulo On. Um prefácio, muito bom. Aí vai falar aqui sobre, não tem como, né, querer tocar naquela briga entre continuista e sensacionista, ó. Diante desse cenário, por um lado promissor e necessário e por outro arriscado, esta obra se faz necessária para a teologia pentecostal brasileira. No Brasil existem muitas hermenêuticas pentecostais válidas e utilizadas por mais de um século. Elas, por muitos anos, deram conta da grandiosidade da tarefa de interpretar o texto bíblico, especialmente o método alegórico, ancorado de forma paradoxal na literalidade da interpretação bíblica. Mas nossos irmãos cessacionistas, zelosos na tarefa de salvaguardar sua teologia bem elaborada e endurecida pelos anos, durante muito tempo criticaram nossa maneira de fazer teologia que leva em conta, além do texto bíblico, a experiência. Os cessacionistas têm conseguido semear dúvidas e conflitos onde antes havia certa homogeneidade de pensamento e interpretação. Então, vai entrar nessa disputa, né, com os cessacionistas. Então, você pode ver, ó, o professor Ken de Terra, a quem considero um dos melhores expoentes no Brasil da hermenêutica pentecostal, enfatiza que a interpretação bíblica ocorre a dialética entre o sentido original do texto e a prática vivencial do leitor por meio da iluminação, do ensino, do guiamento, do convencimento, da transformação operada pelo Espírito Santo, o que ele denomina iluminação experiencial ou pneumática tipicamente pentecostal. Ele desmistifica a possibilidade de ir ao texto bíblico sem pressuposto, o que para os pentecostais é justamente o ponto central, pois lhes permitem ler o texto bíblico a partir de sua própria experiência com aquele que o inspirou. Então, aqui nós já temos um prefácio de Dr. Cleiton Ivan Pomerene, né, diretor da faculdade Refidim. Então, muito interessante a introdução, um livro bem marcado, né, onde eu já estou bem adiantado na leitura. Então, o ato de interpretar a hermenêutica nosso de cada dia, ou interpretar é uma exigência básica da vida humana. Em uma conversa entre amigos, no sermão do púlpito, nas instruções paterna e materna ou quando estamos dirigindo, a interpretação é fundamental. O mundo convida-nos o tempo todo à sua compreensão, mesmo que não percebamos, não é possível fugir do ato de ler as mensagens da cultura. Interpretar é automático, inevitável. Sem interpretação não conseguiríamos viver e nos relacionarmos. A Bíblia, como nossa fonte e instrumento de compreensão da realidade e fé, também é um lugar no qual realizamos esta tarefa. Mesmo crente em Cristo que nunca tenha frequentado aulas de teologia ou ouvido falar em exegese, inicia naturalmente uma caminhada hermenêutica quando se aproxima da Bíblia e lê. Dominicalmente, pregadores e pregadoras explicam passagens bíblicas e pessoas que desejam aprender, servir a Deus e tornar a vida melhor. Nesse sentido, a tarefa de compreensão da Bíblia é fundamental para a saúde da fé, o equilíbrio e a esperança.
Ó, a hermenêutica bíblica, a história da interpretação. Então, muito bom, tá? Conceitos chaves, exegese e hermenêutica. Ó. A exegese vem da palavra grega exegesis, que pode significar tanto explicação como interpretação. O prefixo grego ek dá sentido e movimento indutivo, de dentro para fora. Assim, a expressão significaria retirar do texto o seu sentido, fazê-lo falar. Hermenêutica, por sua vez, vem do verbo grego hermeneuon, cujo significado é igual ao da palavra exegese, interpretar. Em termos gerais, como disciplina e prática, a hermenêutica está mais preocupada com princípios, limite e pressuposto da interpretação. Esses detalhes serão discutidos no decorrer do texto. Então, ó, a interpretação, a palavra de Deus, iluminação. Então, queridos, são bastante materiais bom conteúdo, tá? Ó, sem um bom trabalho de interpretação bíblica, estabelece a ditadura dos desejos pessoais e dos caprichos humanos, tradicionalismo desértico, misticismo alienante, analfabetismo bíblico. Tá vendo o que é uma má interpretação, o cuidado traz? Tudo isso, né? Então, sempre no final do capítulo que ele está trabalhando tem uma bibliografia muito interessante, tá bom? O capítulo 2, hermenêutica pentecostal, contemporânea, conceituação e desafio. Meus irmãos, uma folha meio creme para amarelado, podemos dizer. Uma letra média para grande, ó, com notazinha de rodapé, tá bom? Muito interessante, é um livro acadêmico, tá? Um livro bem acadêmico, mas de fácil leitura. Princípios equivocados da hermenêutica de horizontes pós-moderno. Então, é um livro que eu indico ricamente para você estar conhecendo a hermenêutica pentecostal a fundo, tá bom? Estudante da Bíblia tem que ler de tudo para aprender de tudo, né? A história da hermenêutica pentecostal, origem e desenvolvimento, parte 1. Os pentecostais sempre leram a Bíblia de uma única maneira. Interessante, ó. Hermenêutica pré-crítica, a leitura pragmática da Bíblia entre os pentecostais. Então, são muitos conceitos bacanas aqui, tá? Para aprendermos. Os evangelicais fundamentalistas, sob a égide do racionalismo pós-reforma, com os quais os pentecostais fretavam na academia, admitiu que a única fonte da verdade teológica seria a Bíblia. Por outro lado, para os pentecostais, a ação sobrenatural do Espírito Santo, mesmo que confirmada pela Escritura, também era fonte da ação de Deus e revelação. Greg Kenny, defensor do método histórico-gramatical, por exemplo, depois de longa descrição da importância do sentido simples da Bíblia e acesso à intenção do autor em seu contexto linguístico, Stott será obrigado a confirmar, por sua fidelidade ao movimento pentecostal, que Jesus, segundo João 16, prometeu continuar revelando coisas secretas aos seus futuros discípulos. O Espírito certamente não revelou todas as coisas de Jesus no Novo Testamento. O Espírito continua revelando as coisas de Jesus, nos permitindo conhecê-lo. A partir dessa leitura de João, Kenner afirma ser a revelação não subscrita somente à Bíblia, porque Deus também poderia falar para além da sua leitura. Como se percebe na discussão sobre o dom da profecia em 1 Coríntios 12, 14, ele afirma: na verdade, está bem claro, com base nas próprias narrativas bíblicas, que a revelação não está limitada à Bíblia. Então, que nós podemos ver que é como conversa ou diálogo de continuista, né? Greg Kenny, um grande defensor aí da hermenêutica aí, muito conceituado no mercado, tá bom? No mercado, não perdoa, muito conceituado na área da teologia. Então, também no mercado podemos ver os seus livros, né? Que é muito bem vendido aí nas livrarias. A história da hermenêutica pentecostal, origem e desenvolvimento, parte 2. Então, meus irmãos, estou adiantando aqui que o vídeo está bem longo já, que é onde eu parei a leitura. Tá bom? Muito interessante. A hermenêutica das emoções, o Gutierrez Siqueira. Então, um livro bem dividido, tá bom? Muito bom mesmo. Ó, essa nota de rodapé aqui. Então, um livro acadêmico, Coração Hebreu, Sensacionismo Emocionalista, a emoção como fortalecedor da razão. Então, ele trabalha muitas coisas bacanas, tá? Muito interessante mesmo para o nosso conhecimento bíblico. Então, eu digo muito. Deixa eu adiantar aqui, nós vamos fazer a leitura aqui. Ó. Então, né, a identidade hermenêutica pentecostal como uma hermenêutica antimoderna e uma escatologia fatalista produziu transformação social. Então, muito interessante, meus irmãos. Eu digo, tá? Fortemente a leitura desse livro, a compra, né, a aquisição, a pentecostalismo e evangelicalismo. Muito interessante. Deixa eu adiantar aqui essa parte aqui.
que vai falar sobre a experiência e a interpretação do Espírito Santo. É o Hercúcio Seu, lendo com fé, muito interessante, tá? Vou fazer uma breve leitura aqui, para nós entendermos, né, como esse livro está trabalhando essa parte aqui. Lendo com fé, lemos de diversos pontos de partidos culturais, mas uma perspectiva é unicamente cristã. A perspectiva da fé no Deus vivo. Ler a narrativa bíblica com fé significa ler sua mensagem como verdade. O Deus da Bíblia é o nosso Deus, o Jesus dos Evangelhos é o nosso Senhor ressuscitado. Os tipos de anjos e demônios que habitam no Novo Testamento existem em nosso mundo, mesmo se intérpretes ocidentais não reconheçam isso, né? O veredito bíblico sobre as falhas morais humanas é o que vemos refletido continuamente à nossa volta. Muitos leitores comuns da Bíblia reconhecem-na como palavra de Deus e intuitivamente esperam ouvir nela a voz divina. Tal expectativa é um sinal de fé. Em geral, os leitores não sabem de que modo abordar o texto como texto, mas Deus os encontra em seus estudos porque eles possuem fé. Olha que interessante. Às vezes erram porque a fé é efetiva apenas quando possui o objeto correto, nesse caso, o que Deus realmente disse, mas como acadêmicos vamos algumas vezes ao outro extremo. Influenciados pelo iluminismo, algumas vezes nossas instituições podem ensinar técnicas de interpretações mecanicistas, como se uma leitura acadêmica fosse o suficiente, mesmo depois de terminarmos nosso estudo contextual. Ainda precisamos nos aproximar do texto em fé, abraçando sua mensagem para nós hoje. Aí vai dizer aqui, ó, Crisóstomo, Lutero e Calvino abordaram o texto de forma gramatical e histórica, mas eles também enfatizaram a necessidade da fé e da iluminação do Espírito, levando a sério os autores humanos da Escritura. Lutero insistiu que o Espírito de Deus está presente nela de uma maneira especial. A experiência é necessária, afirmou Lutero, para o entendimento da palavra que deve ser crida e sentida. Que interessante, irmãos, que interessante. Ó, os beneditinos do quinto século desenvolveram a abordagem mediativa a lectio divina, né? Vai dizer que dos pais da igreja aos pietistas da reforma, movimento Holiness e aos cristãos pentecostais, ouvir a voz do Espírito Santo no texto tem sido, ao longo do tempo, parte da prática devocional. Certamente não é uma descoberta nova. Então, muito interessante, ó. Letra e espírito em 2 Coríntios 3, ó, implicações para a hermenêutica, ó, espírito e letra em Romanos 7, versos 5 e 6. Olha que interessante, ó. A palavra de Deus para o povo de Deus. Então, muito conteúdo, tá bom, meus irmãos? Perigo de negligenciar a dimensão humana da Escritura. Então, nós temos muitas, ó, definição de pentecostalismo, definição de pós-modernidade. Então, nós temos muitas coisas boas para ler nesse livro. Então, nós vamos aqui as biografias, autores, tá bom? Muito interessante. Então, meus queridos irmãos, aqui se encontra, né, mais um livro, mais um review. Que Deus pode abençoar. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.